Bom dia, meus amados do YouTube e também do Facebook, porque chegou o momento de nós participar deste pão e compartilharmos esta mensagem, esta ministração que vai ser ministrada agora para nosso fortalecimento espiritual e pela nossa libertação dos cães gulosos. Então, meus amados, chegou este momento em que eu quero dividir com você e peço para que você divida com seus amados, seus amigos nas suas redes sociais, tanto no YouTube, tanto no Facebook. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. E assim o YouTube vai entender que esta palavra ela tem que ser expandida por outras pessoas em outros canais para que chegue essa libertação de todos nós. Amém, meus amados? Dê um like também no YouTube, no Facebook. E assim você vai evangelizando, porque é assim que se evangeliza hoje, fazendo uma pregação como essa, que nos mostra quem é o nosso Deus, né? A posição aonde nós estamos sentados. Então é assim que nós evangelizamos hoje. Quando nós compartilhamos uma palavra desta, quando nós damos um like num canal deste, quando nós se inscrevemos num canal desse, nós estamos assumindo, inclusive quando você se inscreve num canal desse, você está assumindo que você entendeu a palavra, né? E é isso que o evangelho precisa ser evangelizado assim. Então, meus amados, vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. O mais necessário é a mente, né? A Bíblia você pode até ficar tranquilo no seu sofá, ouvindo, tomando seu cafezinho, mas a mente ela tem que estar aberta. Amém? Então, o tema da nossa ministração de hoje é vida com Deus sem resultado. Vida com Deus sem resultado. Então, meus amados, é esse o tema do nosso estudo, né? Porque muita gente até tem Deus, mas pelos seus atos, pela sua omissão de praticar o Evangelho, não lhe traz resultado. Ao contrário, traz, como é que chama? Disciplina para a sua vida. Então chegou esse momento. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 6, versículo do 19 ao 21, para que nós dê início à nossa homilia. Versículo 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Você vê que Paulo, ele, quase todas as pregações que ele fazia, a administração, quando ele lia o Evangelho, tanto aos Romanos, tanto aos Efésios, Paulo sempre ele deixa bem clara a separação da carne e do espírito. Amém? Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste aos vossos membros para escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. 20, não, nós íamos até o 19, não, até o 21, versículo 20, porque quando eras escravos do pecado,
estavas isentos em relação à justiça. 21. Naquele tempo que resultados como naquele tempo, que resultado colheste? Paulo pregando em Romanos. Que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E hoje, depois que eu conheci o Evangelho de Cristo, de fato, de verdade, sem braganha, hoje eu me envergonho das coisas que eu fazia, praticava, dentro de uma religião. Só os 31 anos que eu fiquei dentro de uma religião, só me serviu para a minha vergonha. Não é? Então, meus amados, Paulo, lá naqueles tempos lá, existia 3 pregadores que se destacavam naquela época. Existia Pedro pregando o Evangelho da lei, que o livro de Pedro é um Evangelho da lei, onde se conta a biografia de Jesus de Nazaré para os seus conterrâneos judaicos, judeus, né? Então Pedro era, naquela época, desses 3 mais altos pregadores. Pedro pregando o Evangelho da lei, que ele recebeu para pregar, continuar a lei, porque a lei ela só deu início na cruz, a lei espiritual, né? Ela teve seu fim na cruz, mas a lei física ela continuou. E Pedro era um desses que se destacava nesta linha, né, de pregação. Existia Apolo. Apolo era até como um deus grego, tinha esse nome, ele recebeu esse nome pelo deus grego, né? Apolo era um pregador dos pagãos, né? Daquelas pessoas que tinham ídolos, imagens, esculturas, servia os deuses, que nem às vezes aparece na Bíblia, né? Servindo a deuses que não são deuses. Então tinha Pedro de um lado pregando o Evangelho da lei, mesmo que a lei espiritual, é bom que você entenda isto, mesmo que a lei espiritual já tinha dado seu fim. A lei espiritual foi dado fim na cruz, mas ficou cruzando a graça com a lei física de Moisés. Bem, e pelo outro lado, Apolo, que tinha suas pregações direcionada a quem? Aos pagãos, aos incrédulos pagãos, que não eram judeus. E tinha Paulo. Paulo era o cara que fazia intermediações entre as pregações de Pedro, que Paulo, depois que veio do terceiro céu, já tinha observado que era uma pregação inútil, não servia mais para nada. E Paulo também pregando, fazendo essas intermediações entre Apolo, pregando aqueles deuses, né? Pregando tudo que se vê no mundo incrédulo, a crença em tudo, em todos, né? Numerologia, aí vai envolvendo tudo, né? Gente que crê em número, gente que crê em cabala, a gente vai crendo em tudo. Então Apolo era esse cara que pregava para esse povo, e Paulo no meio, tentando desmentir os dois. Chegou o Evangelho de Cristo, né? E tentando
fazer o povo entender que Pedro pregava a lei ainda, porque a lei mesmo física só acabou no ano 70, e Paulo dizendo, não, vocês não devem seguir mais lei. Caso ele estava pregando contra Pedro. E do lado aliás, para Pedro, Paulo pregava dizendo que a lei acabou, que eles não necessitavam mais de quê? Da lei, que eles teriam que seguir o Evangelho de Cristo. Para o lado de Apolo, Paulo pregava dizendo que aquele povo que não tinha Deus antes, mas agora com a morte de Jesus na cruz, eles também alcançaram a graça de Cristo. Que eles tinham que deixar, eles precisavam deixar a crença deles em deuses que não são Deus, para crer no único Deus, o Deus do Evangelho de Cristo, para crer em Cristo Jesus. Que com aquele sangue derramado na cruz, chegou, pelo efeito bilateral, aos seguidores de Apolos também. Você está me entendendo? Então existiam esses 3 pregadores, e Paulo era o que tentou fazer a união dos dois, tanto do povo judeu, pela pregação de Paulo e das escrituras, a Torá, né? Esses seguidores, tanto os seguidores de Apolo, e Paulo tentando fazer que eles enxergassem que tudo isto não valia mais nada. O que valia era o Evangelho de Cristo. Amém, meus amados? Então é esse entendimento que hoje nós que pregamos a graça, nós tentamos, né, fazer os crentes entenderem que o que eles seguem pregando lei, que inclusive se torna muito pior do que os evangélicos fazem hoje, porque eles pregam um evangelho misticístico, né? Um evangelho misturado. Mas o Evangelho de Cristo não é misticístico. O Evangelho de Cristo é limpo, sem braganha, sem mistura. Então é isso que nós, hoje, nos dias de hoje, tentamos levar aos evangélicos, que eles precisam deixar a sua crença na lei de Moisés, porque o que vale é o Evangelho de Cristo. E da mesma forma, as pessoas, o outro lado que ainda crê em imagem de escultura, né? Tem seus ídolos que na verdade, ídolos tem tanto dentro da Igreja Católica, do sistema do catolicismo, quanto tem dentro do evangelismo. Porque os crentes, eles têm, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Eu não tenho tempo de sair do meu raciocínio para falar o nome de nenhum, porque eu vou sair do meu raciocínio. Então, meus amados, nós tentamos fazer, até parece uma perseguição aos crentes, ninguém persegue crente. Nós tentamos levar o Evangelho da verdade, o Evangelho limpo, sem mistura, sem a lei. O erro dos crentes é que eles misturam a lei com o Evangelho de Cristo. E há uma necessidade grandíssima, gigantesca, que se esquecemos do Evangelho de Moisés, dos ensinamentos de Moisés. Isso é necessário que nós esquecemos dele. E quando eu falo esquecer, não é proibido você ler os evangelhos de Moisés. Não é proibido.
mas que você tem que ler os evangelhos escritos de Moisés como uma aprendizagem, que você conheça o caminho certo ou errado. Nós só podemos conhecer, nós vamos andando numa estrada, aí na frente abre uma imbrificação, né? 2 caminhos, vamos num, de repente abriu 2. Você tem que saber qual que você pertence a ti, qual o seu caminho certo que você deve seguir. E se nós não, e por isso que a necessidade de nós lermos os escritos de Moisés é para isso, não para aplicarmos em nossas vidas como se aplica dentro das religiões evangélicas, que afinal eles aplicam mais o evangelho de Moisés em cima da igreja, que igreja é vidas, né, do que o evangelho de Cristo. Então nós tem que fazer essa limpeza. Enquanto o evangelho, enquanto for seguido o evangelho de Moisés e o evangelho de Cristo, nós vamos, é como nós estivéssemos cavando uma cisterna, que não me fala a Bíblia, né? Os escritos, uma cisterna rota, uma cisterna que não sustenta a água. Então a água chega, é a palavra que nos lava. Nós hoje, até hoje, nós somos lavados pela palavra, não é com sangue, é pela palavra. Nós fomos lavados com esta água. Tá? Mas não adianta você ser lavado com a palavra do Evangelho de Cristo e ir se sujar com o Evangelho de Moisés, que não serve mais, venceu, foi abolido. Não adianta, é cavar, que nem diz a palavra, é cavar cisternas rotas, que não sustenta a água. Então há essa necessidade de o sistema religioso evangélico parar de impor, não é parar de ler, mas é como aprendizagem, e parar de impor os escritos de Moisés na igreja. Porque ele é lido na igreja como imposição, né? É dízimo, é batismo, é jejum, é buscar Deus no monte, e por aí se vai. Eram 613 mandamentos, entre mandamento e obrações, eram 613, e isso tudo foi abolido, mas é lido dentro do sistema religioso como uma obrigação na sua vida. Daquilo lá eles fazem campanha, né? Da lei de Moisés se tira poder, porque eu vi Silas Malafaia pregando esses dias por um vídeo, e para ele pôr na igreja, impor a igreja, que a igreja é submissa a ele, que a igreja não pode nem como é que chama, quando a pessoa não concorda com a palavra e quer retrucar, né? Então, ele passando para a igreja, que a igreja não pode nem fazer isto, ele comparou com o profeta Neemias, era Neemias, se não lembro bem o que ele estava falando, acho que era Neemias, um dos profetas pequenos, né, menores, que ele foi falar com o rei para construir não sei o que era lá, tem na história, né? Então Silas Malafaia estava se sustentando o poder dele na lei. Então na lei fica fácil para você se sustentar, porque a lei, o povo tinha que ser submisso à lei de Moisés em tudo. Então esse povo que se chama de pastor, de sacerdote, de apóstolo, de bispo, de profeta, para eles se sustentarem com o poder deles, eles vão à lei e impõem a lei para a igreja. Isso que não pode. É isso que não pode. Então, meus amados, para nós dar continuidade, abra a sua Bíblia em Jeremias. Vamos para a lei. Jeremias na lei vamos ler o quê? Nós vamos aprender. Eu não vou aplicar Jeremias na igreja, em vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias.
Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, do versículo 13 ao 18. Do versículo 13 ao 18. Versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. Você vê, hoje em dia, os profetas de hoje em dia, os pastores, aonde que eles já acham base para falar com a igreja, dizendo que Deus falou com ele? Aqui, ó, na lei. Aonde que os profetas acham base para dizer que Deus está falando com ele? Aqui na lei. Porque no Evangelho de Cristo não tem. Então, na lei aqui, o profeta Jeremias, você vê, o profeta Jeremias, Deus, não era que o profeta Jeremias estava falando, Deus falava sobre o profeta Jeremias, né? Porque 2 males o meu povo a mim me deixaram, manancial de águas vivas. Você vê o profeta Jeremias já profetizando o erro do povo judeu, né? Que o povo, a cada dia o povo judeu ia se desbandeando para o lado errado. E é o que nós vemos hoje, infelizmente. Isso é doer coração, de ver a igreja chamada de Cristo se desbandeando para o Evangelho de Moisés. Em vez de anularem o Evangelho de Moisés que Cristo anulou, não, eles anulam o Evangelho de Cristo e põem em vigor o Evangelho de Moisés. Mananciais de água viva, e cavaram cisternas rotas que não retém as águas. Isso é uma parábola, né? Deus falando pelo profeta, que eles estavam deixando de buscar em Deus para ir buscar homens e outras coisas. Os deuses também, já tinha muitos servindo a outros deuses. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por quê? Pois veio a ser presa. Israel, que eram livres, ficaram escravos, vieram a ser presa. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Vamos ler até o 18, versículo 16. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te prestaram o alto da cabeça. 17. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor? Você vê? O povo tinha se desbandeado, buscando socorro nos incrédulos, que cria em ídolos, em imagem. Então uma parte dos judeus, do povo de Deus, estava sendo desbandeado. E o profeta falava e eles nem davam ouvido para o profeta. Deixar o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho. 18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria
para beberes as águas do Eufraste. Então você vê hoje, e o que nós lendo com os olhos iluminados da graça, é o que 31 anos eu passei, só me trouxe vergonha o tempo que eu passei dentro de uma religião. Hoje, entendendo do Evangelho de Cristo. Como pode uma pessoa dizer que é cristã, se a pessoa é cristã, ela tem Cristo nela? Se a pessoa é cristã, ela tem o Evangelho de Cristo imprimido na mente. Então, se eu sou uma pessoa cristã, que tenho Cristo dentro de mim, o que é que eu vou buscar numa igreja? Seja ela qual for. O que é que eu vou buscar? Se eu já tenho Deus dentro de mim. E a promessa de ir até essas igrejas é buscar Deus. Você vê o quanto as cisternas rotas que têm sido cavadas dentro dessas religiões, buscando Deus aonde Ele não está. Se tem um único lugar que Deus não está, é dentro dessas chamadas igrejas. Deus está em nós. Deus está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Não precisamos deixar os nossos lares para ir buscar Deus em lugar nenhum. Quando nós fazemos isso para Deus, isso é uma blasfêmia. Mas o que fazer? Se as igrejas, chamada Igreja de Cristo, se deixaram se levar por homens, porque fez curso de teologia, estão igualzinho o povo de antigamente, os judeus, né? Que eram donos da bênção. Então, hoje, em plena graça, onde Cristo está em todos nós, mas os pastores tentam sequestrar essa presença de Cristo dentro de nós, como que só eles têm. Porque se um camarada, inclusive essas tal chamadas profeta que nós vemos nessas redes sociais, se ela diz, ou o pastor diz, que Deus está falando com ela para falar para nós, o que ela está fazendo ali? Meus amados, me ajudem aí. O que ela está fazendo ali? Criando inimizade. É o que ela está fazendo. Criando inimizade. Dizendo com as palavras dela, ou dele, o pastor, o profeta, seja lá o diabo que for, com essas tipos de palavras, ela está dizendo o quê? Que Deus está brigado com nós. Se precisa de uma pessoa, para que Deus fale com ela e ela fale com aquela pessoa, Deus está brigado com ela. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Aí, meus 2 filhos dentro de casa, eu vou dar até o nome, João e Pedrinho. Aí eu chamo o João, fala pro Pedrinho, ó, para ele cuidar, vir lá aqui, ó, me ajudar aqui lá. Será que eu estou intrigado com o Pedrinho? Eu não posso falar direto com ele? Meus amados, é essas blasfêmias, esse tipo de blasfêmias que é pregado dentro dessas chamadas igrejas, e a igreja recebe, e a igreja sem o entendimento do Evangelho, ela recebe isto, então profana a pessoa que está falando e profana a pessoa que recebe esse tipo de profecia, esse tipo de bênção, que Deus está falando para mim que você vai receber uma bênção. E quando a gente escreve lá embaixo, dizendo que a pessoa está praticando uma blasfêmia, ela diz que é perseguição. Não, você é de Satanás. É isso que Satanás é. Você está servindo Satanás. E a palavra, quando você vê, vem para a palavra aqui, mostra as blasfêmias que esse povo está cometendo dentro das chamadas igrejas, e as igrejas aceitando essas blasfêmias. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo.
2 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, versículo do 3 ao 7. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Paulo aconselhando Timóteo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Você me suporta só mais um bocadinho? Silas Malafaia. Ele não é um vereador, nunca foi vereador, nunca foi deputado, nunca foi nada. Então ele, como se diz que é um homem de Deus, um profeta de Deus, ele não devia se meter em coisas políticas. Ele, como político, eu já até tenho falado para meus amigos, no meio da nossa amizade, o Silas Malafaia, como político, eu votaria nele. Mas como homem de Deus, eu dou um 0 para ele. Além das blasfemas que eles fazem, né, ainda leva o povo a errar. Agora, como político, ele entende de política. Mas ele não devia se meter, porque diz ele que é o nome de Deus. E é o que a palavra está dizendo aqui. Ó. Né? Vamos ler de novo? Versículo 4. Nenhum soldado em serviço. Então, se eu me acho que estou em serviço de Deus, eu não posso me envolver com coisas deste mundo, com politicagem. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, se eu creio que Deus me arregimentou para falar desse evangelho aqui pelas redes sociais, que nem isso era para fazer, se as igrejas tivessem entendido, não estivessem envolvidas com o evangelho de Moisés, arregimentou. Então eu não posso me envolver com politicagem, com essas coisas. Arregimentou. 5. Igualmente o atleta. Olha a parábola, o paralelo que Paulo está fazendo aqui. Ó. Igualmente o atleta. O atleta não é coroado. Por exemplo, a pessoa está participando de um jogo, uma corrida, seja ela qual for. Mas ele tem que participar, correr naquilo que ele está participando dentro das regras. Se ele não fazer dentro das regras, mesmo que ele for o ganhador, ele não vai receber o prêmio, porque ele aboliu as regras. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Se não lutar segundo as normas. Meus amados, como que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não estou lutando com o Evangelho de Cristo, seguindo as regras, as normas do Evangelho de Cristo? Como eu sou um cristão seguindo as normas do Evangelho de Moisés, que não é um Evangelho cristão? Como? Como que eu posso seguir a Igreja Católica se eu não praticar as regras da Igreja Católica? Para mim ser um católico, eu tenho que seguir o quê? Obedecer às regras deles. Se eu for um bandista, como que eu posso dizer que eu sou um bandista se eu não seguir a regra da Umbanda? Você está me entendendo, meus amados? Você já entendeu onde que está o erro disso aqui? Como o sistema evangélico quer ser cristão se não estão seguindo as normas do Evangelho de Cristo?
Paramos aonde? Versículo 5, né? Nós paramos. 5. Igualmente o atleta não será coroado se não lutar segundo as normas. 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, meus amados, é isso que eu sei que para muitos não, quase todos, evangélicos, quando houve uma pregação dessa, acha que nós estamos contra eles. Nós não estamos contra. Nós queremos trazer o Evangelho, as claras do Evangelho de Cristo. Que se nós somos cristãos, nós temos que participar das regras, obedecer às regras, às normas do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não tem dízimo, o Evangelho de Cristo não tem altar. O altar de Cristo é a nossa mente. O Evangelho de Cristo não tem jejum. O Evangelho de Cristo não tem batismo, porque o nosso batismo foi na cruz, de uma vez por todas. Então não tem batismo no Evangelho de Cristo, porque nós já nascemos batizados. Então essas normas do Evangelho de Cristo, que o sistema religioso não estão andando nessas normas, e querendo ser cristão. Como? Se você vai, como Cristo pode te coroar cristão se você não está nas normas do Evangelho dele? Como? Não tem por onde, que nem diz o Chaves. Abra sua Bíblia em Mateus, tem umas 3 passagens, hoje vai ser bem mais rápido, né? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Versículo 24. Todo aquele, isso aqui é um livro da lei, meus amados, Evangelho da lei. Esse Evangelho não é Novo Testamento. Isso aqui é é a biografia de Jesus de Nazaré nos seus dias que andava no deserto. É uma biografia. Como Jesus de Nazaré era o cumpridor da lei, portanto, não é Novo Testamento. Não existe testamento com um testador vivo. Não existe. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impéto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre as rochas. Por isso, meus amados, você vê muita gente. Eu não cheguei a fazer isto, porque eu entrei numa religião e fiquei nela, somente nela, durante 31 anos. Mas você chegar dentro de uma chamada igreja dessa aí, e o pastor perguntar, você vê de onde você era? Ah, eu era da Assembleia de Deus, eu era da Batista, eu era da Deus é Amor. Então, eles correram de galho em galho, né? Não se arrocharam, porque não conheceram o Evangelho de Cristo. E quando a pessoa não tem essa rocha, a tendência é se desbandear. Seja lá para o mundo, para as drogas, para as bebedeiras, que não sou contra quem bebe. Não é errado você beber uma dose de pinga todo dia. É errado você beber a pinga o dia inteiro.
edificar sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, meus amados, nós temos que construir a nossa vida, pegar como base, como meta para as nossas vidas, o Evangelho de Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos faz essa... Quando nós passamos aqui por versículo, está assim, ó, de versículo aqui dentro, que quando nós lemos ele, o nosso radar aqui detecta, ó, precisa você prestar atenção no que você está lendo aí, ó. Isso aí não está errado, não está certo. É tradução errada. Então tudo nosso radar vai detectando. Porque isso aqui é uma Bíblia do homem, né? A Bíblia original anda trancada em 7 chaves por aí. Então é preciso nós ter cuidado nisso aqui. Vamos ler sim, mas com cuidado. Temos mais 2 passagens. Lê o livro de Lucas. Lucas é mais outro livro que não é de Cristo, não é Novo Testamento. É biografia de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, como cumpridor de lei, o livro é da lei. Lucas 5. Lucas 5, capítulo de 1 ao 6. Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra, apertá-lo, né? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genesaret. E ouviu dois barcos, né, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo... Meus amados, você vê, quando eu falo para você que quando nós lemos aqui, o radar vai detectando. Eu sei por muitos tempos, talvez você que frequenta a igreja, ou frequentou uma igreja evangélica, você ouviu essa passagem. Mas essa passagem, se nós prestar atenção, ela bate no nosso entendimento como foi qualquer uma daquelas passagens que Jesus andava no deserto, encontrava com os seus discípulos, né? Mas não, essa passagem é uma passagem diferente. Isso aqui, quando Jesus apareceu nesse barco aqui, ele já tinha sido crucificado. Amém? Ele já tinha sido crucificado. Depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias perambulando lá pelo Jerusalém. Então, essa passagem aqui já foi após a morte de Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram a rede, entrado em um dos barcos, que era o de Simão, lavaram a rede, né? Entrando ele, Jesus de Nazaré, né? Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Um homem que pescou a noite inteira, tentou pescar, mas não pescou nada, né? Estava cansado.
afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava. Olha. Assentando, vendo, Pedro passou a noite toda pescando. E no outro dia ele chega, entra no barco dele, chama Pedro para dirigir o barco, né? Pilotar o barco. Em vez de mandar Pedro pescar para Pedro levasse a comida para dentro de casa, não, ele ainda foi pregar. Ensinava no barco, né, as multidões. Primeiro ele foi fazer o quê? Foi fazer o serviço dele, pregar, né? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai a vossa rede para pescar. 5, respondeu-lhe Simão: mestre, ele teve que retrucar. É isso que Silas fala, diz que não deve. Eles põem medo na igreja, para a igreja não retrucá-lo, porque eles sabem que estão errados. Aí eles põem medo e a igreja o quê? Às vezes, quantas vezes eu não vi o pastor pregando e eu não concordei com aquilo que ele estava pregando? Mas eu tinha o direito de retrucá-lo? Não tinha. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. 6. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe e rompiam-lhes as redes. Então, meus amados, nós temos que trabalhar, nós temos que seguir a nossa vida, que nem já falei, repito, segundo a palavra de Cristo, não é do Evangelho de Moisés. O Evangelho de Moisés era lei, tudo era lei, são 613. Se pudéssemos, que nem o próprio Paulo falou, se nós pudéssemos cumprir os 613 mandamentos, entre mandamento, orações, né? Então era o suficiente para que nós tivesse as bênçãos de Deus, né? Tudo que nós quiséssemos, as promessas de Deus. Mas o problema é que não tem um cristão que faça isto. Ele cumpre, ele dá o dízimo, mas falha na lei do liverato. Dá o jejum, falha em outra. Faz o jejum, mas falha em outra. Se batiza, mas falha em outra. E o que dizia a lei? Se você falhar por exemplo, era o 613. E eu cumpri 600. No 601 eu errei. O que dizia a lei? Volta lá para o começo. Você vai cumprir tudo de novo. Aí vinha de novo. Cumpria 612. Faltou 9. Volta lá para o começo. Era assim. Então não tinha quem o cumprisse. E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia, vamos encerrar no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino de Deus, o reino dos céus, aliás, não é o reino dos céus, não é o reino de Deus, é o reino dos céus. O reino dos céus, porque a turma confunde, o sistema evangélico, eles confundem reino de Deus, um reino dos céus. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. O reino de Deus é aqui, onde nós estamos. Onde Cristo ministra aqui nas nossas vidas, na vida do cristão, né? Pelo menos. Então aqui nós vivemos o reino de Deus. Lá
quando nós partir, quando essa carne tombar, nós voltaremos para o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aqui nesse versículo, né, nós vemos uma coisa, nós detectamos alguma coisa. Esse homem, apesar de ser uma parábola, mas esse homem, ele tinha condições de ser o seu próprio patrão. Tinha ou não tinha? Tinha. Pois ele comprou o campo do homem. Aqui, ó. Mas não, ele trabalhava, ele era empregado ainda. Mas ele tinha condições. E é o que nós vemos hoje. Deus deu condições a todos para seguir o seu evangelho. Sem cobrar dízimo, sem cobrar sacrifício, sem cobrar nada. Mas o homem, ele recusa essa graça de Cristo para voltar para a lei. Aí tem que dar dízimo, tem que se jejuar, tem que ser obediente ao pastor. Pastor, você não pode fazer nada se não comunicar ao pastor. O pastor tem que guiá-lo. Então você vê essa pequena parábola aqui, no Evangelho de Mateus, é o Evangelho da Lei, mas quando nós lemos esse Evangelho da Lei, com os olhos iluminados, a mente iluminada, você tira daqui vantagem. Você consegue entender que mesmo na lei, o Evangelho sendo da lei, nos mostra que o Evangelho de Cristo nos deu esse poder, essa liberdade de deixarmos de sermos escravos e sermos nós mesmos. É isso que Deus quer que você seja, você mesmo. Não se envolver com homens, com lideranças de homens. Isso era no passado. Então é isso, meus amados. Nós vamos a cada dia aprendendo a viver nesse Evangelho de Cristo. Eu não estou aqui como pastor de ninguém. O nosso pastor é Cristo. Isso aqui, todos nós devíamos ter dentro de casa. Não estamos fazendo nada. Vamos lá, vamos ler o Evangelho de Cristo. Vamos ler até a lei de Moisés para ver como que aquele povo vivia. Não pegar, porque a lei nos mostrou alguma coisa que eles viviam, não é que nós vamos viver o que eles viviam. O que eles viviam. Nós vamos viver outra coisa. O que é que nós vamos viver? O que o Evangelho diz. Porque é Ele o nosso pastor, é Ele o nosso mestre, é Ele o nosso guia, é Ele o nosso tudo, é Cristo. Então é isso, meus amados. Agora eles pegaram esse livro, tornaram num manual de religião e está aí o mundo perdido. Sem Deus, tem Deus, mas sem resultado. Doenças. Eu estou falando de casa de gente crente. Doenças, filho nas drogas, filhas sapato machadona, filhas machadona, filhos viado, tudo certo. Porque eles têm Deus, mas sem resultado. Porque eles ficam clamando, o Deus que eles clamam, se eles clamassem por Cristo, eles teriam resultado. Mas não clamam. Eles clamam a quem? A Jesus de Nazaré. Clama a Jesus de Nazaré, canta a Jesus de Nazaré. E o reinado de Jesus de Nazaré acabou. É só você ler 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28.
ele entregando o reino ao Pai e ficando submisso. Então, como que eu preciso de uma coisa, eu vou pedir para uma pessoa que ele não está com aquilo? Então, nós temos que pedir a quem? A quem tem. A quem tem. Quem está com o reino? É Deus Pai. Por um tempo, esse reino esteve nas mãos de Jesus de Nazaré. Por um tempo. Então, enquanto o reino estava nas mãos de Jesus de Nazaré, nós tínhamos que pedir para quem? Para Jesus de Nazaré. Tudo que nós fôssemos fazer, se nós tivéssemos vivido esse tempo, né? Tudo que nós fôssemos fazer, nós tínhamos que pedir para quem? Para Jesus de Nazaré. Então, até o Paulo, todos os apóstolos, Paulo, incluindo o próprio Paulo, ele, quando ele fala em nome de Jesus, ele estava certo. Por quê? Paulo ainda estava no reinado de Jesus de Nazaré. Mas hoje não, meus amados. Nós não estamos mais no reinado de Jesus de Nazaré. O reinado foi devolvido para o Pai. Lê aí 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Jesus entregando o reino ao Pai. Devolvendo o reino ao Pai. Então, meus amados, é esse evangelho que eu sigo, que eu aceito, que eu tomo para mim como meta, como manual da minha vida, e assim vou seguindo a minha vida em paz, sem temor do mal. Não me importa o que aconteça em Brasília, não me importa, o povo fica com medo de Illuminati, de não sei o que mais. Estou nem aí, estou nem aí. Eu tenho Cristo na minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre, Ele é o meu tudo. O que tiver de passar, passando e pronto. Amém? Agora, se você vai sofrer antecipado, os homens falam que já estão falando aí, até que construíram acho que 5 prédios, não sei lá para as quantas, sei lá para onde lá, mas mostraram a foto, pelo menos mostraram a foto dos prédios, nem isso mostra. É só medo na cabeça do ser humano. E nós temos que se livrar desse medo. Amém? Paz eterna a todos vocês. Obrigado por estar ter assistido junto comigo, né? Essa linda ministração, onde eu saio daqui fortalecido até uma próxima ministração. E Deus abençoe a todos em nome do poder do Evangelho da Graça. Não pelo meu poder, que eu não tenho poder nenhum. Eu não posso te abençoar. É o Evangelho que te abençoa, é o poder do Evangelho que, como diz, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Se você não tivesse poder, então não posso fazer nada. Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Amém? 8 não, 19, 7 horas. Quarta-feira pode começar às 7 horas. Amém? Um bom final de semana.